a todos com a doce paz de nosso Senhor, amigo e Salvador Jesus Cristo. Tema da mensagem de hoje: sábios no bem, mas simples no mal. Se é para beber, vamos à melhor fonte, a santa e gloriosa Palavra de Deus. Eu abro a Bíblia Sagrada na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 16, verso 19, que diz: quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios do bem, mas simples no mal. Paulo, quando estava em Corinto, hospedado na casa de Gaio, escreveu a sua maior epístola, a carta mais teológica, a epístola mais profunda de Paulo, a carta aos Romanos, com muitas recomendações que retratam a essência de um verdadeiro cristianismo, um cristianismo onde nossas armas são outras, poderosas em Deus. Esta passagem nos fala implicitamente sobre uma paz que Deus quer derramar, uma paz que o dólar, que o euro, que uma loteria não pode dar, uma paz que uma geladeira cheia nunca vai trazer, uma paz que mesmo as melhores roupas não vai trazer, uma paz que somente Jesus pode entregar. Cristo, que é o pastor que deu a vida pelas ovelhas, e o dever de uma ovelha é confiar no pastor, e vale a pena confiar no que Jesus fala. O dever de uma ovelha é andar perto do pastor, e vale andar perto, seguir as pisaduras de Jesus. Quando Jesus se agrada de uma pessoa, Jeremias 1,19 diz assim: e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Que promessa! Mas se eu fizer o bem neste mundo mal, quem vai se importar? Quem verá? Em Zaqueu, Lucas 19, subiu na árvore para ver Jesus, mas Jesus já tinha visto a boa atitude de Zaqueu de longe. Marta e Maria mandaram chamar Jesus sobre Lázaro. Jesus já sabia, ele sabe de tudo. Lembra quando Jesus fez a primeira multiplicação dos pães? Os discípulos foram fazendo bem, distribuindo pão, sem sequer tocar num pedacinho de pão. Toda a multidão comia antes e eles não. Parecia tempo perdido, parecia uma semente perdida. Todo mundo comendo e os discípulos não. E eram 12 discípulos. Quando toda a multidão se saciou, quantos cestos sobraram? 12 cestos. Quantos discípulos eram? 12 discípulos. Um cesto cheio para cada discípulo que parecia que nunca ia colher. Gálatas 6,9 diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. A Bíblia nos garante: vale a pena semear o bem. Lembremos do bumerangue, aquele brinquedo que a gente joga e sempre vai voltar. É difícil achar alguém tão bem escondido como Davi, que o tempo todo se esforçava para praticar o bem, e Deus o contemplou. Havia uma cidade, e depois da cidade a aldeia, depois da aldeia uma casa, depois da casa um pasto, depois do pasto as ovelhas, e depois das ovelhas, de trás das manadas, lá por último que estava Davi. E Deus o viu, mesmo ele estando lá em último. Foi um homem segundo o coração de Deus. Mas e numa batalha, numa situação bem ruim, o que fazer? Diz a palavra de Deus ainda em 2 Crônicas 32,8: com ele, os perversos, está o braço da carne, mas conosco o Senhor para nos ajudar. Conosco o Senhor para nos ajudar. Tema da mensagem: sábios no bem e simples no mal. Em Mateus 25:21, fechamos tudo com chave de ouro. Diz a palavra: bem está servo bom e fiel. Sob o pouco foste fiel, sob o muito te colocarei. Sábios no bem. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus.